Salve galera, tudo bem com vocês? Cara, estou muito feliz de estar voltando aqui no canal para fazer esse conteúdo para vocês. E hoje a gente vai analisar as artes dos inscritos. E galera, é o seguinte, já vou adiantando para vocês. Se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp do Motion Cristão, então cara, corre aqui na descrição, provavelmente vai ser o segundo link. Então cara, já vai lá e já entra no grupo, porque muitas novidades eu envio lá, beleza? E outra coisa, por exemplo, esse vídeo aqui, ele tá sendo produzido justamente porque nós tivemos uma discussão lá no grupo sobre isso. A galera começou a mandar arte pedindo, Gabriel, dá uma olhada aqui, vê o que você acha da minha arte. E aí eu falei, ó, vou fazer um vídeo pra vocês. Então mandem as artes aí que eu vou analisar e vou transformar esse conteúdo lá pro canal do YouTube. Então entra no grupo, beleza? E ó, já se inscreve no canal e já dá o like aqui e compartilha, porque tem muita coisa legal pra gente fazer aqui, beleza? Então vambora. Bom, galera, já vamos começar aqui analisando a arte aqui do David Martinez. Inclusive, ó, tem muita gente que fala espanhol lá no grupo e tem uma galera que fala inglês também. Então, ó, já corre lá, já entra no grupo aí que dá pra você aprender até uma língua diferente aí, beleza? Ó, vamos lá. A primeira coisa que eu vou analisar vai ser o tamanho da arte, né? Essa aqui é a arte pro feed, então, ó, essa arte ela tá desatualizada. O correto é 1440, né? 1080 por 1440. Então, aqui a gente já tem uma margem aqui a mais que a gente pode trabalhar. Deixa eu só cortar aqui que vai ficar mais, tirar do BG, né? Transformar a imagem e aí, pronto. E uma coisa que eu faria aqui, galera, já, por exemplo, seria adicionar umas luzes atrás na iluminação. Mas antes disso é importante a gente frisar, por exemplo, aqui de imagens eu acho que tá um pouco carregado. Talvez eu não escolheria colocar os músicos aqui. Talvez eu colocaria os músicos lá atrás, né? Teria que ver como é essa imagem, né? Porque aqui ele recortou essa imagem, né? Ele colocou ela recortada. Ou talvez trabalharia de outra forma, mas eu acho que ficou muito carregado, né? Da parte de tipográfica, né? Ele colocou aqui invitado, né? O convidado especial, Alessia, né? Alessia. Que provavelmente deve ser esse rapaz aqui do meio. Eu teria colocado ele próximo, né? Esse texto próximo. Inclusive, esse é um dos princípios básicos do design, né? Existem 4 princípios básicos e um deles é proximidade. E a proximidade, ela é um princípio justamente que faz o que o nome diz, né? Ela aproxima elementos para a gente saber visualmente que aquele elemento ele diz respeito ao outro, né? Então, o nome eu colocaria próximo. Mas em relação à tipografia tá muito legal, eu acho que de acordo lá provavelmente com a proposta deles, eu acho que é uma identidade que eles provavelmente seguem. E tá bem legal, esse cinza com esse vermelhão aqui tá bem da hora. E assim, o importante aqui, que é uma das coisas mais importantes mesmo, é a visualização. A gente consegue ver e a gente consegue ler tudo com muito... tipo assim, com muita nitidez, a gente enxerga o texto, é fácil, né? Então assim, tá muito... visualmente tá bem legal, né? Tá bem da hora. O que eu faria aqui já, galera, é justamente arrumar, né, essa questão dos espaços, né, que estão faltando, né, no caso aqui eu vou usar o Generate Fill aqui, vamos ver se ele vai conseguir ajustar, né, se ele só completa de vermelho e completa o resto ali. Ali ele passou, né, então ali eu não quero que seja isso, eu quero que seja vermelhinho lá, então eu vou pintar aqui, deixa eu só fazer uma coisa aqui para mim não denegrir a inicial, né, vou colocar 01, beleza. Então eu já pintaria aqui. Já pintaria aqui de vermelho, né? Pra gente ter isso daqui. O texto tá ali, tá ok, não tem problema. E uma coisa que eu faria aqui, por exemplo, seria colocar uma iluminação atrás das pessoas, né? Vou fazer a seleção aqui pra ver se ele seleciona as pessoas. Ótimo, vou recortar. Trabalharia com luzes, né? Colocar luz aqui atrás deles aqui, por exemplo, ó. Você já traz uma intenção diferente pra arte. E colocaria uma vinheta, né? Dá pra fazer manualmente aqui, ó. Colocaria talvez uma vinhetinha aqui. Pra gente conseguir, pros nossos olhos, eles chamarem mais atenção pro centro, né? E outra coisa que eu faria seria colocar... Deixa eu selecionar esse texto dele aqui. Vou jogar esse texto pra cima. E aqui, na nossa arte, eu pintaria de preto aqui, ó. E talvez... trabalharia também uma iluminação do vermelho, né? Como é a luz principal dele aqui. Colocaria
talvez um pouco dessas luzes aqui, ó. E aí brincaria com a mesclagem aqui de alguma forma, né? Vamos ver aqui. Deixar ela mais leve, né? Mais suave. E aí em toda a arte, né? Eu aplicaria um filtro mais vermelho, né? Cadê um filtro, filtro, filtro. Photo filter. Colocaria um filtrozinho no vermelho. Embora preto e branco, mas com ambiência no vermelho. E aí, a gente trabalhando essas luzes, né? A gente consegue ter um resultado um pouco mais... tipo assim, como se fosse algo cinemático na arte, né? Eu até... Vamos testar, ver se fica legal pintar de vermelho essa luz aqui atrás deles. Fica até mais interessante, ó. Nesse tom aqui, ó. Tá vendo? Então acho que assim, trabalhar luzes, né? No caso aqui do David Martinez, trabalharia um pouco mais de luzes e sombras, né? E eu não teria escolhido colocar essas duas pessoas na frente. Mas não tá ruim, tá legal. E esse texto aqui, né? Eu colocaria próximo do convidado, né? Vamos ver se eu consigo fazer algo assim. Né? Tipo algo assim, sabe? Colocaria próximo dele assim e tal. Bom, faria algo nessa pegada aqui, não tem problema deixar o logo ali em cima. Eu colocaria, na verdade, aqui em cima, né, o logo da... Né, eu colocaria o logo, né, da igreja, né? Eu não sei se tem logo, mas eu colocaria o logo da igreja dele aqui. Eu não sei se é aquilo, se é esse nome aqui, né? Sempre cuidado com o respiro, né? Mas eu teria feito algo assim, nessa pegada, né? Eu acho que fica bem interessante. Bom, então seria algo nesse sentido aqui que eu faria, né? Eu tentaria realmente trabalhar bastante a iluminação. Questão de diagramação e texto tá bem da hora. Então é isso, vamos para a próxima. Bom, aqui a gente tá na arte do nosso querido amigo Edu Feneriche. Cara, eu não sei se eu falei seu nome certo, mas seu sobrenome certo, mas é isso. Bom, aqui, cara, tá muito bonito. Eu acho que assim tá bem minimalista, tá bem legal e já tá bem funcional, sabe, a arte em si. O que eu faria, cara, aqui, de cara, olhando assim, seria talvez essas imagens aqui atrás, eu talvez teria colocado elas aqui em cima, né? Talvez eu teria posicionado elas lá em cima. Questão de iluminação tá bem legal, a luz tá bem da hora. Acho que, tipo assim, pra mexer na estrutura, o texto, talvez eu teria pensado em aumentar um pouco mais. Eu acho que a diagramação do texto tá legal. Eu tentaria trabalhar, talvez, algo mais assim próximo, por exemplo, né? Vou só jogar aqui, né? Mas algo mais ou menos assim, né? Tipo assim, tentaria algo nessa pegada assim. Não, talvez não tão encostando, mas algo nessa margem assim, né, ó. Eu tentaria algo assim, ó. Talvez, e aumentaria um pouco mais, né? Deixaria realmente o Santa Ceia bem estourado como o protagonista aqui, né? Tipo, né, na parte tipográfica. Mas assim, em relação ao texto, tá bem legal. Talvez eu tentaria também uma diagramação mais assim alinhada ao centro, né? Eu faria testes, né? Mas assim, não tá ruim, não tá ruim, né? Não tá ruim, tá bem legal. E questão aqui do culto, né? Talvez eu colocaria esse culto aqui, vamos ver aqui, um pouquinho maior, e aqui ou aqui do lado, né? Eu achei que ele ficou um pouquinho apagado ali, né? Então eu faria algo nessa pegada assim, né? Neste domingo tá legal também, mas também talvez aumentar um pouco, ou talvez testar outros lugares. Deixa eu ver aqui se a gente colocasse ele mais próximo, aqui, ó, mais diagramado. Eu tentaria realmente pensar em uma diagramação mesmo, sabe? A gente, por exemplo, ó, vamos olhar aqui como está posicionado essas informações, né? Vamos olhar inicialmente. Vamos ver se tem uma concordância aqui. Existe uma concordância, ó. Então, tipo assim, não tá away, né? Aqui já tem um espacinho a mais, né? Então, talvez aqui, ó, pra gente ficar realmente centralizado, seria algo aqui, né? Se a gente for olhar pras grids, né? Mas assim, tá bem, ó, tá bem certo aqui, ó.
Então, assim, eu acho que tá bem legal, acho que foi bem intencional isso aqui que você fez. Eu só tentaria talvez aumentar um pouco mais pra não dificultar a leitura, né? Em relação à imagem em si aqui, tá bem da hora, mas eu talvez teria tentado trabalhar um pouco mais. Quer ver? Deixa eu só tentar exemplificar o que eu estou querendo dizer. Essa máscara aqui, ó, tá vendo? Tá tipo meio... Tá muito dura essa transição. Então talvez eu teria deixado ela mais assim, ó. Sabe? Algo assim. E talvez aumentar e centralizar um pouco mais, né? Porque se a gente for olhar pra nossa grid aqui, né? Esse pão ele tá passando um pouco mais pra cá, né? Então tentaria colocar mais ou menos dentro aqui, né? Se a gente for olhar assim, né? Então tá passando, tá vendo? Ó, tá um pouco mais a imagem um pouco mais pra direita, né? Então eu talvez faria algo nesse sentido, né? Jogaria ela um pouco mais pro lado aqui. Deixa eu até ver se dá pra fazer. Porque teria que selecionar como tá tudo muito mesclado, né? Mas seria algo mais ou menos assim, né? Seguindo essas grids aqui. Seria algo assim. E eu tomaria talvez cuidado no rosto, né? Ficou muito legal esse efeito. Mas eu acho que no rosto talvez pode dar uma impressão de má qualidade, né? Da imagem, né? Eu não sei se isso daqui era da foto mesmo, né? Mas se não for, isso daqui aí realmente foi a da foto, né? Mas assim, tá bem legal a mesclagem. Eu acho que tá tudo muito legal. Seriam mais algumas pontuações mesmo, né? De aumentar um pouquinho mais o texto e tudo mais, trabalhar um pouco mais, acho que esses alinhamentos aqui, mas as laterais ficaram bem alinhadas, então acho que tá nota 10, assim, tá bem da hora essa arte. Muito, muito bom gosto aí, Edu. Top demais. Vamos agora aqui pra arte do Pastana, cara. Eu acho que de imagens tá tudo muito legal, de leitura, tipografia, tá tudo muito no tom certo do que deveria tá, né? Talvez, cara, eu tomaria mais cuidado com as imagens que usa, né? Eu não sei se é porque eu baixei essa imagem direto do WhatsApp, então ela perdeu qualidade, mas se por acaso a original estiver assim também, eu falaria pra você tomar um pouquinho de cuidado, né? Com o que você usa, talvez foi às vezes o jeito que exportou, né? Porque eu tô vendo que até a tipografia tá assim, né? É tudo geral. Mas analisando como, né, de modo geral, tá tudo muito legal, né? Eu nem vi o tamanho da do Edu, mas a do Edu acho que como tava maior, né? Essa daqui, ó, tá em 1024 por 1280, né? Então, eu não sei se isso veio da arte ou se ela foi feita assim, mas então faltaria mais ou menos essa margem aqui, né? A gente teria essa margem faltando, né? Questão de informações, eu só tentaria tomar cuidado com as margens, porque eu acho que tá faltando um pouquinho de margem de respiro. O que eu faria, cara, é só aqui, ó, margem de respiro, ó. Igual material de gráfica, né? Quando a gente vai imprimir materiais de gráfica, né? A gente tem mais ou menos essas margens, né? Tentaria deixar as informações mais adentro, assim, ó. Você já tem uma margem melhor, sabe? Pra trabalhar. Eu acho que diagramação tá da hora. Seria só realmente tomar cuidado com as margens pra arte ela não ficar muito parecendo que tá, tipo, com fuga, sabe? Inclusive, tem um carrossel no meu Instagram que fala exatamente como diagramar uma arte. Tá? Então, se você não me segue no Instagram, vai aqui na descrição. Eu tô postando muito conteúdo, muito tutorial legal lá no Instagram, beleza? Então já vai lá e me segue. Tamo junto. Beleza, então vamos aqui para análise aqui desta arte, cara. Mais uma pessoa aí que mandou arte em espanhol. Vamos analisar novamente aqui o tamanho. 1350, então eu colocaria os 1440, né? Que é o tamanho que o Instagram nos deu à disposição. Então vamos usar, né? Esse tamanho mesmo, né? Então deixa eu já completar a arte dele aqui com o Generate Fill. Beleza, cara. De primeiro aqui, acho que a tipografia, né? A forma como a tipografia ela tá colocada, ela não foi, tipo assim, tá muito bagunçado, né? E a gente tá sem margem de segurança, né? Que foi o que eu falei na arte anterior. Então, tomar cuidado com a margem de segurança, né? Não deixar as informações vazarem. Bom, eu selecionei aqui as informações e eu vou fazer agora aqui vou dar um jeito de recortar, né, a foto da pastora também. Vou jogar aqui para fora, né, pra gente ter a imagem dela solta.
E aí eu vou dar uma limpada nesse background. Eu vou pintar na mão mesmo, né? Só pra não demorar tanto. A logo ali, cara, deixa eu selecionar ela também, porque eu acho que ela ficaria melhor realmente ao centro, né? Então, eu acho que a gente podia também trabalhar essa logo no centro, né? E aí aqui a gente faria isso. Então, cara, agora com os elementos à disposição minha aqui, né? Eu vou centralizar tudo, né? Eu acho que a gente centraliza, não precisa de algo tão grande, ó. Sempre pensando na margem de segurança, né? Vamos definir uma margenzinha aqui, só no olho mesmo, só pra gente ter mais facilidade aqui. E se você tá gostando, cara, e você quer ver a última arte aqui, porque tem mais uma pra gente analisar, então, ó, já se inscreve no canal aí, comenta o que você tá achando aí, qual foi a arte que você mais gostou até agora, e, ó, se inscreve aí, cara, dá like, beleza? E pra você que quer elevar o nível da sua igreja, cara, a gente tá fazendo aqui arte, estamos trabalhando com arte. Muitas pessoas lá no grupo já adquiriram o pack do Motion Cristão. O pack ele tá completo, a gente tem abertura de culto, a gente tem várias coisas interessantes no pack, coisas que estão, tipo assim, ajudando realmente, abençoando a vida da galera. Então, ó, já corre no primeiro link da descrição e não deixa de dar um confere, beleza? Tem Motion, a gente tá aqui fazendo arte aqui, cara, tem artes lá, tem artes pra carrossel, artes de culto. Então, ó, entra no grupo e adquire aí o pack, o Motion Cristão, beleza? Tô já quase finalizando aqui, cara, os ajustes que eu imagino que já pode ficar interessante, né? Eu penso sempre assim, galera, ó. O simples, ele funciona muito bem. Então, por exemplo, se a gente trabalha uma diagramação mais central, mais no meio, a gente consegue, enfim, ter uma facilidade, né, pra gente trabalhar com tudo, né? A gente não fica perdido. Então, assim, só da gente já posicionar aqui no centro tudo, todas as informações, já fica legal. Posso trabalhar aqui esse texto aqui meio colado nela, né? Isso aqui eu acho que é o nome, é o local, né? Mercolis deve ser o nome do local. Mas, ó, aqui você já consegue fazer uma coisa bem legal. Então, ali tem imagem de pessoas, né? E aí sempre trabalhar, galera, questão de iluminação. Então, colocar a luzinha aqui atrás da pastora, né? Que fica bem bonito, né? A gente traz uma visualização melhor pro nossos olhos, eles entram no centro, né? Da arte. Então é mais ou menos isso, né? Se a gente faz isso daqui, deixa eu já salvar essa arte. Se a gente faz isso daqui, a gente já consegue ter uma diferença bem interessante, né? Na nossa arte, né? A nossa arte ela fica mais visualmente melhor, né? Da gente visualizar as informações, né? Fica fácil de ler, fica fácil da gente realmente ver, né? Então fica bem bonito. E aí aqui daria para trabalhar elementos, poderia colocar imagens aqui atrás, né? Sempre trabalhando às vezes um pouco de sombra, talvez uma variação dessa cor, testar outras cores, né? Para ver, porque talvez aqui no esse azul talvez não tá tão interessante, então a gente poderia ver um branco, né, ó, já até limpa um pouco mais os olhos. Talvez aqui, por exemplo, ó, como ele tem esse marronzinho aqui, ó, colocar ele aqui um pouco mais escuro, ó, tá vendo? Então você já começa a trabalhar um pouco mais e mudar um pouquinho as coisas, deixando mais harmônico, né, por assim dizer. Talvez a pastora poderia tá aqui também, né, um pouco também dentro dessa cor, né, ambientada também, né. Então acho que assim, ó, a gente já consegue ter uma arte um pouco mais, conversa mais, sabe? As cores conversam mais, né? Então eu pensaria em algo nesse sentido assim, né? Nessa linha aqui, né? E aí a gente vai melhorando, né? Vai adicionando mais imagens, mais coisas e vai deixando mais da hora. E agora nós vamos para a última arte, cara. A última arte. Essa arte aqui, ela realmente... Vamos lá, vamos ver. Essa aqui é Noche de Adoración, né? Então vamos lá para alguns pontos aqui que eu acho que a gente pode aprender bastante, né? Primeiro, sempre colocar a arte aí no formato atual do Instagram. Aqui, cara, eu trabalharia, primeiro de tudo aqui, tem muita informação, né? Tem muita coisa acontecendo. As imagens, né? Por exemplo, esse rapaz ele tá com a cabeça muito grande aqui, né? Tá desproporcional a essa moça. Aí tem outro rapaz ali, talvez diminuir mais eles, né? Deixar eles menores. E tentar trabalhar um pouco mais, ó, o endereço tá no meio.
né? O horário, né? Tá aqui, 7 da noite, né? 7h30. E aqui, Noche de Adoración. Talvez eu acho que buscar fontes mais atuais, né? Eu acho que essa fonte aqui, eu nem sei o nome dela, cara, mas eu acho que eu já usei já alguma vez. É uma fonte um pouquinho mais retrógrada, né? Um pouquinho mais antiga, né? Então tentar buscar referências mais fontes assim, ó, sabe? Essas fontes aqui, elas são mais atuais, são fontes que as igrejas usam, né? Escrevi em espanhol, mas veio tudo em português, pelo visto, né? Essa aqui tá muita mistura, mas enfim. Tentar padronizar cores, né? Eu acho que esse amarelo aqui, ele não tá casando muito bem, né? Tem muita informação, né? Talvez deixar mais opaco essa imagem aqui de fundo, né? Tá tudo muito misturado, né? Então a gente perde bastante coisa aqui, né? As fontes não tem muita variação de tamanho, né? Não tá sendo trabalhado muito bem as variações de tamanho, como estava sendo feito lá na arte do Edu, né? Então, assim, acaba tendo muita briga, né, de informação, né? Esse é um dos outros princípios do design, né? Que é a hierarquia, né? E tudo isso entra na diagramação, né? Bom, galera, terminei aqui, fiz alguns ajustes aqui na arte do nosso amigo da Noche de Adoración. E tipo assim, fiz uns ajustes básicos aqui, não deu pra fazer muita coisa, mas é só pra gente ter uma noção, né? Eu acho que eu não teria talvez escolhido a imagem tanto nessa posição assim, né, desse rapaz, né? Talvez tentaria deixar uma imagem mais ou menos igual dela aqui, né, e tudo. Eu falo da perspectiva da imagem, né? Porque aí acaba que parece que é meio estranho, né? Mas assim, eu falo, né, aqui mais de questão de diagramação, igual. Eu tô utilizando basicamente a mesma fonte. É uma fonte só. Mas eu tô usando variação aqui as variações da própria família tipográfica, né? Eu tô usando ela mais light aqui. Aí aqui também, né? Aqui ela tá light. E aqui eu tô usando a bold. Aí aqui embaixo eu tô usando a light, só que no texto inteiro. Então eu sempre tento, ó, com uma fonte só, fazer várias variações, né? Então aqui em cima, no caso, não, né? Porque eu achei que era interessante ficar realmente maior, né? Então, assim, dá pra gente chegar em lugares muito legais aplicando alguns princípios de design, sabe? Então, assim, dá pra fazer muita coisa legal, com pouca coisa, né? Com pouca tipografia, com pouca coisa, basta realmente a gente explorar, né, as possibilidades aí dentro do design, né, que o design oferece pra gente. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, faço convite para vocês, se você ainda não faz parte da comunidade Motion Cristão, ó, link aqui na descrição, entra no nosso grupo. E ó, dá uma olhada, primeiro link na descrição, o pack Motion Cristão. Tem muita coisa legal nesse pack, abertura de culto, cronômetro, artes, coisas que com certeza vai abençoar muito a sua igreja. Beleza? Então tamo junto, que Deus abençoe vocês e nós somos cristãos em movimento.